Olá, gente! Eu sou a Esther Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como estudar o sinal de uma função afim. Bom, quando a gente vai estudar o sinal da função afim, a gente está numa busca por um intervalo em que a função possui certas características. E quando eu digo função, eu estou me referindo ao y, ao f de x, tá? Ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Aqui nós temos um exemplo genérico, tá? Onde eu apresentei dois eixos, o eixo x e o eixo y. E aqui nós temos uma raiz, a raiz da nossa função, que eu escolhi o ponto 1. Se você não sabe o que é a raiz da função, eu sugiro que você assista o vídeo anterior, em que nós falamos qual é e como achar a raiz de uma função afim. Então, vamos lá. Para esse exemplo, eu escolhi uma reta crescente. Ela vem daqui de baixo e ela vai crescendo. Ok. E o ponto que é referente à raiz da nossa função, ele faz? Todas as vezes que nós temos a raiz de uma função, ou o zero da função, isso significa o quê? Que o para-ordenado dessa minha raiz é o zero. Ou seja, se o meu x for 1, o meu y vai ser zero. Se o meu x for 2, o meu y vai ser zero. Por quê? Ele está sobre o eixo x. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. Aqui, eu tenho que todos os pontos depois do 1, eles vão ser positivos. Ok? Por quê? Todos os números que estão acima do eixo x aqui são positivos, correto? Aqui no y tem o 1, o 2, o 3, até o infinito. Já para o lado... Para x, então vamos entender. Para x maior do que 1, que é a nossa raiz, nós vamos ter o y maior do que 0. Beleza, o y positivo. Agora, se nós temos esse lado aqui, que antecede a nossa raiz, nós vamos ter os números negativos. Por quê? Aqui para baixo do eixo x, todos os pontos de y são negativos. Então, aqui nós temos y negativo. Então, para o x menor do que a raiz, o y será negativo. Sendo assim, se o x for igual à minha raiz, que no caso aqui é o ponto 1, o meu y será 0, tá bom? Então, vamos aqui para o exemplo. Nós temos aqui uma função 2x menos 1, em que o meu coeficiente angular é positivo. Dessa forma, por isso que aqui eu já coloquei para adiantar a minha reta crescente. Para a gente conseguir fazer o nosso estudo dos sinais, a gente precisa primeiro descobrir a raiz da minha função. Então, aqui nós temos 2x menos 1, e para achar a raiz da minha função, basta igualar isso aqui a 0. Então, vou repetir o 2x. O menos 1, passando para o outro lado, fica 1. O x vai ser igual a 1 sobre 2. Já que o 2 estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, aqui, a minha raiz vai ser meio. Ok. Então, isso aqui se trata de uma função crescente, em que a minha raiz é meio, ou seja, todos os pontos depois do meio serão pontos positivos do meu y. Então, para x maior do que meio, vou ter que meu y será maior do que 0. Para o meu x menor do que a minha raiz, ó, isso aqui, eu vou ter que o y
vai ser menor do que 0. E se o meu x for igual a 1/2, eu terei o meu y igual a 0. Vamos agora para um segundo exemplo. Nós temos agora uma função que meu coeficiente angular dela é negativo, ou seja, ela se trata de uma função decrescente. Então, vamos lá. Menos 3x menos 3. Vamos igualar ela a 0. Vamos repetir aqui, menos 3x. O menos 3 passa para o outro lado, fica 3. Desse lado aqui não pode ter sinal negativo, então vamos multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, dos dois lados fica 3x menos 3. 3x igual a menos 3. O que significa que o meu x, ou seja, a minha raiz, é menos 1. Ok? Então, aqui, menos 1. Então, vamos lá, vamos para o estudo dos sinais. Para o x menor que menos 1, para o x maior que menos 1, ou seja, eu estou falando disso aqui tudo aqui, ó. Eu vou dizer que o meu y, ele vai ser menor do que 0. Percebam que aqui muda porque a minha função aqui é decrescente. Então, aqui, ó, ele está abaixo do eixo x. Dessa forma, o meu y será menor do que 0. Agora, para o meu x menor que menos 1, o meu y será maior do que 0. Aqui, ó, ele está sobre o eixo x. Então, aqui é menos e aqui é mais. E agora, para o meu x igual a menos 1, como menos 1 é minha raiz, então, o meu y será 0. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou do vídeo, é só você se inscrever, curtir. E, caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode falar com o professor Márcio, que nós estaremos à disposição para te ajudar, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!